Pai do Senhor, vim aqui fazer mais uma live. O Senhor falou comigo para eu fazer uma live nesta tarde, para falar um pouco da mensagem, né? E para expressar, né, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo durante esses dias de busca. Ele tem se revelado grandemente para com a minha vida, em algo que Ele quer de mim, né? Nós temos que viver uma vida de renúncia. E cada vez que nós renunciamos a algo que o Senhor nos mostra, automaticamente, né, as bênçãos e o que Ele tem comigo e com você vai acontecendo, né? Ele vai mostrando. Então, assim, cada vez que você busca o Senhor, né, cada vez que você se dedica na obra, ou se dedica em se reconstruir de uma forma diferente, porque muitas das vezes nós servimos ao Cristo vivo, mas nós ainda há algo dentro de nós que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. E quando nós buscamos a Ele de uma forma diferente, de uma forma grande, de uma forma que a sua alma almeje estar perto, está próximo de Jesus. Aí você consegue enxergar aquilo que está fora do lugar em sua vida. E nós só conseguimos enxergar quando nós verdadeiramente se aproxima de Jesus. Quando nós se dedicamos uma vida de oração, uma vida de renúncia. Porque para Ele fazer algo sobre as nossas vidas, nós temos que renunciar. E quando nós renunciamos, automaticamente Ele começa a se revelar de uma forma tremenda, que às vezes a gente fica impactado com tudo aquilo que Ele nos mostra. E para não ficar em minhas palavras, né, eu tenho muito a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida, através dessa busca, né, de eu ter colocado em meu coração buscar Ele diferente, que muitas das vezes nós buscamos, né, mas assim, a gente busca, mas Ele quer algo mais. Ele quer uma renúncia mais profunda. E às vezes nós somos incapazes de fazer esta renúncia. Porque o nosso dia a dia é corrido, a nossa vida é corrida, existe família, a gente tem família para cuidar, tem filho para cuidar, tem emprego, tem a obra do Senhor, né? Muitos faz parte, né, do ministério e trabalham na obra de alguma forma. Então, assim, tudo isso cansa a nossa mente de uma forma tão grande que às vezes nós paramos de buscar o Senhor quando nós éramos novos crentes. Porque quando a gente está na nova fé, quando a gente aceita Jesus, que a nossa fé é uma fé genuína, aquela fé, aquela sede, aquela ânsia de estar perto de Jesus, de ir para ciclo de oração, consagração, fazer parte de tudo que tem na igreja. Você quer se aproximar com tanta velocidade de Cristo, que você acaba sem perceber que tudo tem que ser com ordem e decência, para que Ele venha trabalhar verdadeiramente nas nossas vidas. Porque tem pessoas que se convertem ao cristianismo e elas automaticamente mudam de uma forma que a gente olha assim, vê logo, né? Tem pessoas não, que é aos poucos. Cada pessoa Deus trabalha de uma forma diferente. Tem pessoas que se convertem hoje mesmo começa a trabalhar na obra do Senhor. E tem outras não, que vai passando anos e anos e anos. Sabe por quê? Porque o Senhor primeiro quer lapidar. O Senhor quer forjar nosso caráter. O Senhor quer lapidar de uma forma diferente. Para que nós venhamos ficar cada vez mais parecido com Ele. Glória a Jesus. E para não ficar em minhas palavras, o Senhor me deu uma palavra nesta tarde.
que se encontra no livro de João, o capítulo 6 e o verso 16, que diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando vieram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse, Jesus lhe disse, sou eu, não tenha medo. Então ele os recebeu com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Glória a Jesus. Então aqui fala sobre uma tempestade, onde os discípulos, passaram por esta experiência, de entrar no barco. Eles eram homens que conheciam o mar, mas porém eles ficaram tão com medo por causa da tempestade, do vento que estava soprando. O barco estava agitado, o mar estava agitado, o barco estava em tempo de naufragar. Então eles tiveram medo. E eles, começaram, a ficar apavorados. Mas o que me chama a atenção é que estes homens eram homens que viam os milagres de Jesus. Eles andavam com Jesus, Eles andavam com Jesus, então eles viam o que Jesus fazia, as curas, o que Jesus fazia, as obras que eles viam, o mestre operando. E mesmo assim, nesta tempestade, eles tiveram medo. Porque quando nós andamos com Jesus, nós passamos a ter intimidade com Ele e adquirir o poder, o poder de alguma coisa acontecer e nós orar e Ele fazer o milagre. E aqui, os discípulos, eles não fizeram isso. Eles ficaram com medo de afundar, com medo de o barco se quebrar e eles morrer. Mas quem está no barco e quem vem de encontro ao barco é um homem que tem o poder de dizer para o vento: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E os discípulos, eles não usaram a fé. Eles não usaram a fé neste momento de tempestade. Eram homens que conheciam a Jesus, que via tudo que Jesus fazia. Mas, porém, no momento de eles clamar, de eles confiar no Mestre, eles estavam atemorizados, com medo de morrer. Aleluia, glória a Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fazia milagres, e os seus discípulos estavam sempre com ele. Porque também fala sobre os discípulos viram a multiplicação dos peixes. Como o Senhor fez, Como foi a multiplicação, de que forma? E neste momento da tempestade, até parece que eles tinham esquecido o que tinha outra hora acontecido, os milagres. Então, muitas das vezes em nossas vidas, nós estamos assim. Glória a Jesus. Desta forma, com medo da tempestade. Aleluia. Com medo da tempestade. Com medo de o barco naufragar. Com medo de o barco quebrar. Mas o Senhor, Ele quer que no momento da tempestade eu e você venhamos ter controle sobre a tempestade. Porque em qualquer tempestade Ele está. Mesmo que Ele não esteja dentro do barco, mas Ele vai vir de encontro ao barco para acalmar o mar, para acalmar o vento, para dizer para o mar que o mar tem que obedecer à voz dele, e para dizer para o vento que quem tem poder sobre o vento é Jesus. Glória a Deus. Foi um momento meio difícil para os discípulos,
Como em nossas vidas, muitas das vezes acontece isso. Nós temos medo de alguma coisa acontecer e a nossa fé não ser uma fé na qual a gente, muitas das vezes, quando nós estamos na bonança, a gente acha que a nossa fé está lá alto, está no alto. E de repente, quando a tempestade vem, a gente começa a ver que nós não temos fé. Que a nossa fé é pequena. Porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente não ia ter medo da tempestade. A gente não ia ter medo do mar. Glória a Jesus. Então que nesta tarde eu e você viemos acreditar que o nosso mestre Jesus está vindo de encontro ao mar, vindo de encontro ao vento, para dizer para o mar que o mar tem que obedecer e o vento também. Mesmo que o seu barco, Jesus não esteja dentro dele, mas o Senhor, ele está vindo de encontro. Porque aqui os discípulos viram o que o Senhor fez. A grande bonança que teve quando o mar se aquietou, quando o vento parou. E ele dizia: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Imagine só, homens, os discípulos, eles eram homens, né, que Jesus escolheu para formar um grupo, né, onde foram 12. Jesus escolheu os 12, mas eles eram homens imperfeitos. Se eu e você olhássemos para eles hoje, né, digamos, para os discípulos de Jesus, eram homens como a gente, que tem medo, que muitas das vezes não tem fé. Né? Jesus, um homem tão, com tanto poder, tão glorioso, mas ele escolheu pessoas simples para andar do lado dele. Ele escolheu pessoas tão simples que muitas das vezes ele era criticado pelos fariseus. Que muitas das vezes o Senhor era criticado pelos fariseus. Por causa dos discípulos, por causa da sua conduta, como ele conduzia os discípulos, como ele ensinava. Então é bem assim em nossas vidas. Muitas das vezes nós também somos criticados por... às vezes em nós falta algo que muitas das vezes isso acaba incomodando alguma pessoa. Acaba incomodando alguém que está do nosso lado. Mas os discípulos, eles tiveram o ensinamento de Jesus. E eles foram instruídos pelo mestre. Se a gente for ler sobre Pedro... Pedro, ele era um homem que, assim, era um homem que ainda ele não tinha se convertido verdadeiramente a Cristo. Porque Pedro ainda andava com a arma na cintura. Ele ainda andava com a faca na cintura, mas Jesus, de maneira nenhuma, nunca corrigiu ele para dizer: Pedro, tira a arma da tua cintura. No momento certo, o Senhor libertou Pedro. Como o Senhor, ele nos liberta todos os dias. Que todos os dias nós temos que passar por uma libertação. E esta libertação não é fora, é por dentro. Muitas das vezes nós temos que ser lapidados por dentro, temos que ser transformados. Nós aceitamos a Cristo, mas a transformação não é do dia para a noite. Ela vem devagarinho, ela é silenciosa. E só vê quando a gente começa a dar fruto. Aí as pessoas começam a observar que verdadeiramente somos crentes e servimos a Cristo. E verdadeiramente nós negamos ao mundo. E estamos servindo a Ele. Glória a Jesus. Eu estava lendo aqui em Mateus, capítulo 12, onde os fariseus, eles disseram para Jesus, diz assim, Mateus 12, o 2 diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, faz no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e os que com ele estavam comeu? E os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam.
mas só os sacerdotes. Então, assim, os fariseus, eles sempre queriam pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus sempre tinha uma palavra para combater aquela palavra que via de encontro a ele. Então, em todo momento, vemos os fariseus apontando não só a Jesus, mas aos seus discípulos. Glória a Deus. E é desse jeito que acontece. É desse jeito que acontece. Em Mateus 15, glória a Jesus. Mateus 15, o verso 1, vamos ver o que é que diz aqui. Palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 15. Então, chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, lhe disse: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ao pai ou à mãe, que morrerá de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui, vemos também que aqui os fariseus, mais uma vez, ele começa a perguntar ao mestre, né, a Jesus, né, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Eles eram tão tradicionais, né, com as suas tradições, né, com os seus ensinamentos, que eles tinham essa preocupação, né, de comer, antes de comer, lavar as mãos, porque eles achavam que eles iriam ficar impuros, imundos. Mas mais adiante, Jesus fala que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Então, é bem claro a palavra do Senhor quando a gente começa a meditar e a entender, né, a compreender o que o Senhor, Ele quer conosco, o que Jesus, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a confiar nele, a ter fé nele, a acreditar nos milagres e no poderio que ele tem e naquilo que ele pode fazer em nossas vidas, né? Então, assim, os discípulos eram homens ignorantes, homens infiéis, mas Jesus estava lá todo o tempo querendo ensinar e mostrar para eles que no tempo certo iria haver a transformação, como houve a libertação de Pedro. A gente for lá meditar, for mais profundo, a gente vai ver que o mestre Jesus, ele está ali na ceia, e ele diz, né, que alguém iria negar ele 3 vezes, né? E também, quando ele pega o pão e ele molha, e ele diz: aquele que eu der o pão, este é o traidor. E Judas falou, né? Ele nem se tocou naquele momento, porque ele estava tão cego. Ele era um homem tão natural. Jesus deu tanta oportunidade para cada um deles, e principalmente para Judas, porque a vontade do Senhor, de Jesus, era que Judas também reconhecesse os seus erros e voltasse o seu coração para Jesus. Mas o coração de Judas era um coração endurecido. Ele era um homem natural. E por mais que Pedro fosse também um homem tão assim, que ainda tinha os maus costumes, que verdadeiramente ainda não tinha se convertido, mas Jesus sabia que Pedro iria se converter. Ali, o tempo que Jesus passou com seus discípulos foi um ensinamento.
para com todos eles, mostrando para eles passando para os discípulos todos os ensinamentos, como eles deveriam se proceder quando Jesus não estivesse mais ali. E para Judas, Jesus deu oportunidade. Ele que estava tão natural e tão cego por tudo terreno, que ele não via que Jesus era aquele que tinha vindo para libertar, não só ele, mas todos aqueles que seguem a ele, quer seguir a ele, quer servir a ele. Glória a Jesus. Então, aqui, os discípulos passaram por essas dificuldades no meio dessa tempestade. Eles acharam que Jesus, creio eu, que Jesus não iria, que ali eles iriam perecer. Mas no momento certo, Jesus apareceu para apaziguar a tempestade. Glória a Jesus. Então, eles ficaram tão maravilhados com o que aconteceu, que eles disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o homem que ele veio para libertar, nos tirar do cativeiro. Quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos do cativeiro para viver uma vida livre. Uma vida livre do cativeiro. É a vida que nós, todos os dias, nós temos que agradecer a Deus por ele nos tirar do cativeiro. Porque outra hora nós estávamos acorrentados, presos em grilhões espirituais. Mas ele nos tirou. Ele abriu a nossa visão. E hoje estamos servindo a ele. Porque tudo aquilo que estava acorrentando a minha vida e a sua vida foi quebrado. Foi quebrado lá na cruz. Mas, porém, por muitas das vezes nós se convertemos, mas ainda as correntes estão. Porque precisamos de libertação. A libertação tem que acontecer dentro de mim e de você. Essas correntes espirituais que nós não conseguimos ver. Nós só conseguimos ver se nós verdadeiramente descer, orar ao Senhor, clamar a Ele, renunciar às coisas deste mundo, se aproximar mais dele, querer ser parecido com ele, querer ser chamado de filho. Porque se nós formos meditar lá, eu não estou lembrando agora onde é que fica, falando sobre o filho pródigo, onde o filho ele começa a questionar o pai e pede a herança ao pai. E o pai dá a herança para ele, e ele vai, e ele começa a errar, fazer um monte de coisa que não agrada ao pai, porém o pai deixa ele ir. Mas chega um momento da vida do filho pródigo que ele se lembra que os trabalhadores do pai vivem lá em abundância. E ele estava lá comendo as bolotas de porcos. Imagine, para os filhos ele tinha herança. Para os trabalhadores ele tem salário. Quando o filho voltou, quando nós voltamos, nós somos herdeiros. Eu e você somos herdeiros. Nós não somos trabalhador, nós somos herdeiros do céu. Glória a Jesus. E esta é a palavra que eu deixo para a sua meditação. O Senhor está no meio da tempestade. O Senhor está no meio do vento. E o Senhor vai acalmar cada tempestade. Seja ela em qualquer área de nossas vidas. Ele vai acalmar a tempestade. Glória a Deus. Porque Ele nos escolheu e Ele nos dá esse poderio. Porque se nós pudéssemos ver a grandeza e o poder de Deus e aquilo que Ele tem oferecido para mim e para você é muito grande. Só que nós estamos tão cegos muitas das vezes que nós não conseguimos ver a grandeza do seu poderio. E quando nós oramos, nós vemos os milagres acontecendo. Quando nós verdadeiramente voltamos o coração e a mente para Cristo. Nós temos que sair do terreno, da terra, do natural,
e entrar no reino espiritual. Nós temos que entender como é o reino espiritual, porque quando nós conseguimos entender, nós conseguimos ver o grande poder que o Senhor, Ele tem e o que Ele pode fazer através da minha e da tua oração. E esta é a palavra. Que nesta tarde o Senhor, Ele seja o teu refúgio, a tua fortaleza, seja o teu escudo forte. Que nesta tarde o Senhor seja a tua proteção, a tua fortaleza. Que nesta tarde o Senhor seja o teu escudo forte. Que nesta tarde o Senhor seja para a tua vida o Rei. Que você venha reverenciar Ele como um pai que cuida de um filho. E mesmo que o filho vire as costas, mas Ele está lá. De braços abertos, esperando o nosso arrependimento. E o nosso arrependimento tem que ser diário. Todos os dias nós temos que se arrepender de alguma coisa. E quando nós aceitamos que dentro de nós, se a gente não conseguiu chegar em um lugar que nós queremos, é porque dentro de nós ainda tem coisas que precisam ser tirado, arrancado. E é um tratar que é silencioso. Cada pessoa, Deus tem um tratar diferente, e não é diferente em nossas vidas. E que você medite e confie que o Senhor, Ele vai agir no meio da nossa tempestade. Glória a Jesus.